Mais ou menos um mês atrás, aproveitando meu hype pessoal com a série It, Bem-vindos a Derry, comecei a imaginar como os JoJos enfrentariam a entidade maligna que assumiu a forma de Pennywise, o palhaço pirueta. E agora chegou a vez de dar continuidade a esta batalha épica, com os JoJos que ficaram faltando no último vídeo, e que você pode conferir depois desse vídeo, caso ainda não tenha assistido. Meu nome é Marcos Mota, também conhecido como Marmota, e essas são as minhas redes. Já deixe seu like, se inscreva no canal, e sem mais enrolação, vamos à primeira JoJo do dia, e também a primeira e única JoJo mulher, Jolyne Cujoh. Nossa JoJo feminina poderia ser facilmente iludida e derrotada pelo palhaço pirueta, pois a mesma possui diversos traumas devido ao abandono de seu pai, Jotaro Kujo, o que a fez se sentir uma completa inútil devido a esse abandono em diversos momentos, se sentindo sem importância para seu pai. Isso poderia ser usado a favor de Pennywise, pois a coisa sabe tocar na ferida. Além disso, seu ex-namorado, que a acusou injustamente, a trancafiando na prisão Green Dolphin, também poderia ser usado pela coisa para persuadir Jolyne. E se considerarmos o final de Stone Ocean, com a loirinha perdendo seus amigos e companheiros, e até mesmo sendo derrotada por Pucci, esse cenário catastrófico poderia fazer a garota perder a cabeça e se tornar uma vítima fácil de Pennywise. E eu poderia dizer que ela não teria chances, mas assim como nos foi mostrado na parte 6 de Stone Ocean, Jolyne enfrenta seus medos o tempo todo, mesmo sendo a JoJo até agora com mais traumas evidentes e que esses traumas de fato implicam em sua personalidade. O fato de Jolyne os enfrentar sempre contribui para que ela tenha fé e acredite que possa derrotar a coisa. Poderia ser criando um laço e capturando a forma física da coisa. Seria uma derrota até simples, mesmo que o danado consiga rapidamente iludir a menina, ferindo-a de forma brutal. Utilizando o stand, ela poderia costurar de volta as partes perdidas de seu corpo, como mostrado em algumas situações em Stone Ocean. Eu poderia continuar dizendo que ela poderia separar sua cabeça de seu corpo para não ser pega pelas luzes da morte. Claro, crendo que as luzes não fariam mal, como é mostrado no segundo filme. Fora que ela já teria experiência contra ilusões devido a seu primeiro combate contra o stand Whitesnake. Vale lembrar que o Pennywise dos filmes é narcisista e sádico, então todos os JoJos teriam como ganhar do palhaço vacilão, pois esse It não ataca apenas para matar, mas também para manipular mentalmente com medo e insanidade. Mas mesmo eu dando diversas soluções e considerando que ela é uma das JoJos que mais sabe utilizar técnicas de combate corporais, dificilmente derrotaria o palhaço. Ela precisaria ter superado todos os seus traumas, algo que só acontece no final da parte 6 de JoJo, além de ter conhecimento das luzes da morte. Mas esse último detalhe eu tô aplicando a todos os JoJos, pois imagino que ninguém tentaria derrotar o palhaço sem preparo, assim como foi com a maioria dos vilões de JoJo. E até porque se eu não for considerar que os JoJo já conhecem as luzes da morte, não haveria luta, né? Não haveria combate, eles seriam derrotados no primeiro instante. E nosso segundo JoJo da lista não é um JoJo, mas sim um dos protagonistas da parte 7, Steel Ball Run. E esse alguém é Gyro Zeppeli. E esse aqui é o meu JoBro favorito, eu já queria incluí-lo nessa lista de qualquer jeito. Afinal, Gyro possui certas características que poderiam nos presentear com uma luta super interessante contra o palhaço topetão. Gyro possui diversos traumas e medos, como por exemplo, pessoas inocentes que matou ou que poderia matar com a sua subprofissão de carrasco na Itália. Ou pessoas que não tenha conseguido salvar com sua profissão de médico também na Itália, podendo visualizar os espíritos dessas pessoas, assim como Dick Hallorann era assombrado na série e nos livros. E as comparações com Dick não param por aí, já que Gyro demonstra ser super supersticioso e ter crença na deusa da sorte, entidade que evoca com frequência em Steel Ball Run. E essa sua crença na deusa, por parte,
É porque Gyro é um mulherengo, piranheiro. Portanto, a imagem de uma bela deusa da sorte também poderia assombrá-lo e manipulá-lo caso o palhaço Picon decida que isso seja necessário para temperar a carne de Gyro com medo. Mas acredito que essa crença na deusa também seja o que poderia ceder a vitória a Gyro. Então acho que o palhaço Picon tentaria fazer o mais deplorável: assombrá-lo com espíritos de pessoas inocentes que Gyro supostamente matou ou que deveria matar. Sua notória fé católica poderia o fazer visualizar esses espíritos como demônios, lhe dando ainda mais medo, pavor, pânico. Embora eu descarte essa possibilidade, pois culpa, o sentimento de culpa, seria algo que faria de fato Gyro perder o controle. Mas assim como seria uma possível fraqueza, a deusa da sorte também seria a chama necessária para derrotar Penny Wilson. Pelo que entendi sobre Spin, é um pouco difícil entender, através das vibrações dessa técnica ele poderia encontrar brechas para desfazer as ilusões de Pennywise. Mesmo que as ilusões realmente tomem forma física, provavelmente possuem vibrações diferentes do mundo real. E acreditando que as Spinballs poderiam derrotar o Cabeça de Caixa d'Água, acredito que até mesmo sem nenhum stand, essa vitória seria possível. Assim como 100% das vitórias de Gyro em Steel Ball Run. Pois se considerarmos os giros infinitos do Ball Breaker, stand criado a partir do uso da técnica de spin com perfeição e que controla o conceito de degradação celular, não afetariam tanto o palhaço, que nem ao menos possui um conceito vital ou temporal. Ele até poderia se degradar, mas logo iria se regenerar ou até mesmo assumir uma nova forma. E caso Gyro utilize seu spin a longa distância, poderia também se livrar das luzes da morte. Essas que basta não olhar para elas e crer que não estão lá, que qualquer Jojo ficaria livre de seus poderes hipnóticos, assim como aconteceu no segundo filme. E meu Deus, tô cansado, vou precisar de uma ajuda para continuar esse vídeo porque, ô vídeo longo. E por isso eu convidei meus amigos JoJoStar e Fux para me dar uma ajuda, tanto no roteiro como no vídeo também. É com você, JoJoStar! Fala galera, eu sou o JoJoStar e tenho um canal de Jojo aqui no YouTube e também 2 no TikTok. Muito obrigado Jolândia pelo convite, eu vou continuar esse vídeo falando do Johnny. O Johnny é sem sombra de dúvidas o Jojo com mais traumas internos até agora, ele supera todos nesse quesito. Ele possui problemas com o pai, até mesmo pior do que a Jolyne, pois o pai do Johnny realmente parece que o despreza completamente boa parte da obra. Ele possui o trauma de sentir a culpa pela morte do irmão, a morte de seu rato de estimação, o Danny, um possível quando ficou imobilizado no hospital e, obviamente, o trauma de ter perdido o movimento das suas pernas, o impedindo de seguir na sua carreira de jockey. E isso tudo é só antes da corrida começar, pois ao longo da obra o Johnny parece se preocupar muito com seu companheiro diário, se debrulhando em lágrimas sempre que o amigo supostamente morre. Então o Johnny é um homem que verdadeiramente se preocupa com seus companheiros, apesar de boa parte do tempo parecer muito egoísta. Eu fico até perdido pensando como é que ele derrotaria o Pennywise, já que o palhação poderia se aproveitar de todos esses traumas do Johnny. E a única coisa que o Johnny teria ao seu favor nessa luta é simplesmente algo que todos os JoJoStars carregam dentro de si, é o fato que eles sempre conseguem superar seus desafios pessoais. E assim como ele acredita que conseguiria voltar a andar utilizando a técnica do spin, ele também acreditaria que seria capaz de derrotar o palhação Pennywise. Então acredito que ele faria a figura do Pennywise se reduzir, assim como fizeram no segundo filme, pois quando o Johnny demonstrasse as chamas da sua Dark Determination, e eu duvido que eu tenha pronunciado da maneira correta, ele não teria mais medo de mais nada. E percebo que em nenhum momento eu mencionei o stand dele, pois ele simplesmente não usaria o Tusk 4 para derrotar o Pennywise. Nessa luta ele simplesmente iria depender de si mesmo para conseguir derrotar o palhação. Até porque, se considerarmos o Tusk 4 transcendendo dimensões infinitas, essa luta seria injusta para o corpo físico do Pennywise desde o início. E aqui eu encerro minha participação nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caramba, hein? Foi tega na manteiga pro Johnny, conseguindo derrotar o palhaço Boleta sem precisar de stand, reduzindo ele a um ser digno de dó. Mas agora é a vez do meu amigo Fux nos dizer como o Jojo da parte mais injustiçada pelo autor poderia derrotar a coisa.
Fala aí, meus manos! Eu sou o Fuckers RPG e eu agradeço muitíssimo ao Marcos por esse convite para esse vídeo. E bom, o Josuke da parte 8 é um Jojo com menos traumas. Na verdade, talvez ele seja o personagem da franquia com menos traumas até agora. E isso se deve ao fato de ele não ter lembrança alguma da sua vida passada antes de se tornar a fusão denominada Josuke Higashikata, ou Gap para os fãs mais assíduos. Portanto, talvez ele nem fosse ser considerado uma vítima de Pennywise, mas a gente tem que considerar uma luta. Portanto, em um cenário em que o Pennywise queira matá-lo, eu só consigo pensar em dois cenários possíveis. 1. Utilizando a família Higashikata, ou 2. Usando a Yashuo. Pois mesmo Jojolion tendo um final meio amargo como um café solúvel sem açúcar, eu acho que os acontecimentos finais e até mesmo os personagens mortos abalariam o Gap, como se talvez ele tivesse visto a morte do Norisuke, por exemplo. Mas também tem a possibilidade do Pennywise usar os outros membros da família Higashikata, tendo em vista que o Gap se aproximou deles após o fim da parte 8. Mas com toda certeza, se o Pennywise fizesse algo com a Shu ou iludisse a cabeça do Gap com imagens da menina morrendo e culpando o Josuke, isso poderia sim afetá-lo. Porém, ele atacaria o Pennywise sem dó, sempre acreditando que poderia acabar com a coisa, tornando talvez essa luta bem broxante. E eu até pensei que também o Pennywise poderia se utilizar das memórias das vidas passadas do Jojefumi e do Kira. Mas aí surgiria a questão, como que o Pennywise usaria isso a seu favor? Tipo, se souber, comenta aí, porque esse Jojo já é super complicado de entender. E agora, já pensando na luta dele contra o Pennywise, é muita coisa pra minha cabecinha chifruda. Mas bom, é isso aí, galerinha. Rapaz, tá aí um Jojo que dorme com a luz apagada de boa. Ué, por quê? Vocês não dormem de luz acesa? Duvido! Mas enfim, chegamos ao último Jojo dessa lista, o mascote do canal Jojolândia, o Jojo de Jojolands, Jodio Joestar. E pro Jojo assumidamente psicopata e diagnosticado supostamente sem medo algum, seria outro Jojo que não seria uma vítima para Pennywise. Porém, não ser vítima não significa que não seria manipulado por Pennywise para cometer crimes. Se ele é influenciado pelo poder da pedra de lava, o palhaço capiroto tem total disponibilidade para controlar Jodio em prol de conseguir mais vítimas. Assim como a coisa fez com Henry Bowers no primeiro e segundo filme da franquia. A coisa manipula o ensandecido Bully, pois suas ilusões podem ser derrotadas pela crença, mas um humano real com capacidade para assassinato seria algo bem pior que suas ilusões. Acredito que Bob Gray, vulgo palhaço Peniscatra, iria persuadir Jodio, indicando que as pessoas que fizeram mal à sua irmã Dragona no incidente do ônibus deveriam morrer. Aquelas pessoas que de Dragona com certeza seriam vítimas de Pennywise, justamente pela idade das mesmas. Eu não acho impossível que Jodio seria manipulado para matar um por um que é sua irmã. Na verdade, não sei nem se ele precisa do Pennywise para isso. Mas considerando a vontade do palhaço, Jodio sacrificaria sua vida também em prol desse objetivo. Então acho que o mesmo teria que deixar de ser manipulado de algum jeito. A primeira solução seria com Dragona, o impedindo de realizar tais assassinatos. Acredito que a voz de sua irmã seria o ideal para ele desistir dessa ideia. Porém, sozinho, ele também poderia se dar conta de que tem algo errado, uma coisa o manipulando, e assim iria à procura de tal coisa. Quando estivesse frente a frente com o palhaço, e esse é o nome do meu filme de sexo, ele iria despejar sua poderosa chuva sem dó, reduzindo a forma física da entidade cósmica a mero purê de batata, até a mesma acordar 27 anos no futuro. Mas para isso, o Jodio teria que dar conta de si, ele teria que entender que a entidade está controlando ele teria que perceber, em seus gestos o que ele andava fazendo, se aquilo era vontade dele mesmo ou se era uma coisa o controlando. E por isso é apenas um cenário ao qual o próprio Jodio consegue superar essa barreira, ele conseguiria enfrentar a coisa e deixar de ser manipulado por ela.
E meu Deus, que vídeo longo, hein? Que coisa! E bom, se você é daqueles que queriam que eles enfrentassem a coisa extremamente poderosa, né, e universal do livro, basta utilizar o recurso que o Deus Tartaruga, ou talvez a entidade denominada como o Outro, ao qual a coisa tem tanto medo, estaria protegendo a linhagem dos Joestars. Acho que essa lore se encaixa bem pra Jojo, mas ainda prefiro resumir o Pennywise como um stand, que de fato caiu na Terra por conta de um meteorito, mas que só foi manifestado de fato em Derry, seja pela estranheza da própria cidade, por Bob Gray ou por alguém do passado. E isso é o que eu acho. Mas e aí? O que você acha? Tá curtindo esse tipo de vídeo? Se esse vídeo for tão bem quanto o primeiro, posso fazer um vídeo também com os vilões de Jojo, como eles poderiam vencer o Pennywise. Portanto, para ajudar, já deixa seu like, comenta aí o que tá achando, compartilha com seus amigos, hype o vídeo e cogite se tornar um membro, um Joe Bro de qualidade aqui do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se preparem para o terror extremo. Senta você aqui, eu fico uma olhadinha, jogo na cara dos que gosta de putaria. Já coloco nessa bucetinha, sexto, dia, Deus a dia, vai. O de pato também empurra, foge uma buceta.